Acho que a gente pode desligar. Você pode fazer um favor? Então, uma ótima noite a todos. Agradeço demais a presença de vocês, porque desencarnado acho que não tem frio, mas encarnado tem, né? Então, nesse frio... E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma parábola de Jesus, que é a parábola das 10 virgens. E essa parábola, ela está no Evangelho de Mateus, que é no capítulo 25, e diz o seguinte: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, né, suas lanterninhas, e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Muito bom. Como todas as parábolas de Jesus, né, esta também precisa ser interpretada. Jesus, como um excelente, um perfeito pedagogo, ele contava muitas histórias. Por quê? Porque as histórias elas ficam para sempre, né? Quem de nós não lembra da história da Chapeuzinho Vermelho, dos 3 porquinhos? Todos nós lembramos, né? Lá da nossa infância. E, obviamente, hoje nós conseguimos interpretá-las melhor, né? Nós sabemos quem são os lobos maus das nossas vidas, não é verdade? Então, da mesma forma, Jesus usava sempre esse recurso pedagógico para que a gente pudesse interpretar essas parábolas de acordo com a nossa evolução espiritual. E aí, essas parábolas, elas precisam ser compreendidas no contexto sociocultural da época que ela é contada, né? Então, como que eram os casamentos lá na época de Jesus, né? Porque Jesus usava coisas do dia a dia para que isso fosse melhor compreendido, né? Então, assim, os hebreus, né, os judeus, como até hoje, né, e como nós todos, gostavam muito de festas, né? Festas sempre são ocasiões, assim, muito bacanas, não é verdade? Assim, a gente não trabalha, a gente conhece gente nova, a gente descansa, então sempre existia, assim, uma grande ansiedade para se chegarem essas festas, né? E os judeus têm bastante festas até hoje, né? Tem a festa de Páscoa, tem o Yom Kippur, que é o dia do perdão, tem a festa dos tabernáculos, como nós temos várias festas. Mas a festa de casamento era, sem dúvida, a mais importante. Tanto que Jesus fez várias
alusões ao casamento. Tem várias parábolas, várias histórias de Jesus, e eu já contei uma aqui, né, que é a história da parábola do festim de núpcias, né? Jesus usava muito essa metáfora, né? Assim, essa comparação com o casamento, porque o casamento é uma festa muito importante para os judeus. Primeiro, ele é tão importante que ele durava 7 dias. Vocês imaginam fazer uma festa por 7 dias, né? E é difícil da gente imaginar hoje em dia o tanto que a gente ia gastar de dinheiro, de esforço para fazer. Mas naquela época, o casamento representava algo tão importante que era uma festa que durava 7 dias, né? E como que era? Bom, primeiro, as noivas, né? Porque lendo essa parábola aqui, dá a impressão que essas 10 virgens iam se casar com o noivo, mas não é assim, né? As pessoas que interpretam a Bíblia, que conhecem bem o contexto da época, né? E eu quero dizer que muito do que eu estou falando aqui, eu aprendi lendo e ouvindo o Haroldo Dutra Dias, que é um expert em hebraico, em cultura hebraica, né? Então, assim, essas noivas, essas virgens, elas não eram as noivas do noivo, não eram. A noiva era uma jovenzinha, porque naquela época se casava muito jovem, né? 14, 15 anos, tadinha, elas já casavam, né? E elas convidavam 10 virgens, 10 amigas, 10 amiguinhas delas, né? Mais novas do que ela, não eram pessoas casadas, então certamente eram virgens, né? Eram 10 garotas, 10 meninas que eram as madrinhas, como hoje a gente tem as madrinhas. Naquela época as meninas convidavam essas 10 madrinhas, essas 10 virgens, que imagine só, né? O dia da festa era um dia assim extremamente especial, né? Numa sociedade patriarcal, machista, o dia da noiva era extremamente importante para aquela pessoa, porque era talvez a única oportunidade dela ser olhada e dela ser valorizada, né? E as meninas ficavam lá com ela e ajudavam a vestir, ajudavam a preparar e etc, né? E como que era o casamento? Então era assim, eles marcavam o dia, mas eles não marcavam a hora. A hora, quem determinava era o pai do noivo. Então chegava um certo momento que o pai do noivo falava assim, ó, tá todo mundo pronto aí, vamos embora, vamos buscar a noiva. E aí o casamento começava. Bom, só que o noivo, ele tinha um best friend lá, né? Assim, um grande amigo, um melhor. Então, vejo que as mulheres tinham 10, né? O homem tinha um. E esse um amigo, ele levava a sandália do noivo. Então, quando eles chegavam naquele cortejo, na casa da noiva, ele jogava a sandália e tomava posse, né? Ó, agora, daqui para frente, essa mulher é minha, né? Então era o amigo do noivo que jogava essa sandália, e aí o noivo calçava, pegava a noiva e iam então para a casa do pai do noivo, onde era a festa, né? E aí a gente tem que imaginar que esse pai do noivo, ele esperou da meia-noite, ele esperou até o último minuto antes de acabar o dia, né? Não era geralmente assim, né? Geralmente era no fim da manhã ou assim no fim da tarde, mas esse pai, ele esperou até o último minuto para falar, vamos embora, né? E aí, à meia-noite, o céu, como é que está um céu de uma cidade, de uma região que não tem eletricidade? Extremamente escuro, né? Extremamente escuro. E esse céu tão escuro faz com que, se a pessoa não tiver uma lâmpadazinha com ela não consegue andar, porque não tem nada de luz, né?
tem só a luz das estrelas e da lua, mais nada. Então, quem não estava preparado ali com a sua candeia, né? E naquela época não tinha celular, né? Não tinha pilha. Então, como é que eram essas lanternas? Era parecia aquela lâmpadazinha do Aladim, né? E colocavam óleo, né? E colocava, como chama? Isso, é desse jeito mesmo, Carminha. Colocava, Colocava óleo e punha fogo ali. Querosene. Mas naquela época nem querosene tinha ainda. Não existia nem querosene. Olha só, tinha que ser óleo mesmo, Carminha. Olha só que coisa mais precária, né? Então tinha que ter um óleo ali para a pessoa queimar e fazer uma pequena chama, né? E aí 5 dessas virgens tolas, né, coitadinhas ainda por cima foram chamadas de tolas, elas não levaram o óleo e não conseguiram então participar da festa, né? Bom, quando a gente pensa em tudo isso, a gente fica querendo estabelecer um certo paralelo, né, entre essa parábola, que certamente é uma metáfora, é uma comparação com uma situação real, né? É aquilo que Jesus quis dizer. Para a gente entender isso, a gente tem que lembrar que em várias passagens do Evangelho, Jesus, ele se compara ao noivo. Noivo de quem? Da humanidade. Então, se a gente for lembrar como que a Terra foi criada, né, há 4,5 bilhões de anos atrás, né, nós sabemos através da doutrina dos espíritos que quem estava por trás era Jesus. Jesus é o nosso governador espiritual, porque Deus é tão perfeito, é tão inteligente, que Ele quer dar oportunidade para que todos nós cresçamos. Nós todos, inclusive Jesus, fomos criados simples e ignorantes. Só que em épocas diferentes, né? Jesus é muito mais velho do que nós, muito mais experiente do que nós, né? Imagina assim que há 4,5 bilhões de anos, quando nós não éramos nem seres unicelulares, Jesus, ele já era um Cristo planetário. Então, assim, por que será que Deus quis fazer dessa forma, né? Por que será que Deus não criou todo mundo perfeito de uma vez, né? Olha só quanto tempo que a gente leva para atingir a perfeição. Bom, a resposta é porque Ele quer, né? Ele quis fazer desse jeito, Ele não é Deus, né? Ele é o Todo-Poderoso. Mas eu acho que Ele quis fazer dessa forma justamente para que nós próprios conseguíssemos evoluir com o nosso esforço, né? Imagina se todo mundo fosse perfeito, né? Vamos supor que todos nós aqui fôssemos perfeitos e que aqui fosse o céu, fosse o paraíso. Muito bom, eu estou ali no paraíso, tudo perfeito, não tem nada para fazer, né? Porque é tudo perfeito. Aí eu falo assim, José, eu posso sentar do seu lado? José, claro, fique à vontade. Vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta. Tudo perfeito, tudo perfeito, tudo perfeito. Aí a gente volta. José, posso sentar do seu lado? Pode, fique à vontade. Vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta. Nossa. José, posso sentar de novo? Vocês imaginam a monotonia que ia ser um negócio desse, né? Então, graças a Deus, que Deus nos criou simples e ignorantes e que nós temos que nós mesmos ir atrás da nossa evolução, buscar os nossos aprendizados, fazer aquilo que nos cabe, para que a gente chegue um dia no patamar de Jesus, porque Ele também começou simples e ignorante, né? Mas Ele já está num patamar tão
tão elevado, que ele já é um Cristo planetário. Então os espíritos, eles têm uma escala evolutiva, e quando chegam a ser espíritos puros, eles ainda têm mais coisa pela frente, eles podem ser Cristos, eles podem ser pessoas responsáveis pela criação de planetas, e certamente existem os responsáveis pela criação de sistemas solares e os responsáveis pela criação de galáxias e de universos, né? Porque hoje nós sabemos, através da astronomia, está aí o William que não me deixa mentir, né, William, que existem mais de 300 trilhões de galáxias. É um número absurdo assim, né? E cada galáxia tem aproximadamente 200 bilhões de sóis. Então, olha só que coisa. E hoje em dia já se sabe que o nosso universo não é o único, que existem vários universos. Gente, não dá para caber na cabeça da gente uma coisa dessa. Então, imagina quantos Cristos planetários, quantos auxiliares de Deus existem, né? E nós também somos auxiliares de Deus, nós somos co-criadores em plano menor. Enquanto Jesus é um co-criador, ou seja, é um auxiliar de Deus para criar planetas, então uma coisa muito maior, nós somos co-criadores em plano menor, né? Porque nós ajudamos também nesse processo todo evolutivo, né? Nós conseguimos educar uma criança, educar um animal, né? Vocês sabem que, deixa eu ver aqui o horário, mas eu vou contar para vocês uma história bonitinha, porque eu tenho uma amiga que faz evangelho no lar toda semana, né? Como todos nós devemos fazer, né? Ou deveríamos, pelo menos, e essa amiga, ela tem uma cachorrinha, e ela convida a cachorrinha fica ali no pé dela, e ela faz o evangelho, e ela põe uma cumbuquinha de água ali para a cachorrinha tomar. E aí um dia ela esqueceu de pôr a cumbuquinha de água, e a cachorrinha, na hora do evangelho, pegou a cumbuquinha e arrastou e colocou lá no pezinho dela. Eu falei, essa cachorrinha tem sorte, não, porque a evolução dela está sendo adiantada aí, né? Porque certamente, à medida que a gente ama um semelhante, seja ele um animal, um ser humano, cuida de plantas, trabalha na evolução do planeta, na ciência, na pedagogia, nas artes, seja onde for, nós estamos colaborando com Deus nesse processo evolutivo. Olha que coisa linda, né? E isso é uma coisa infinita. A gente não sabe onde vai dar, nossa capacidade não tem como saber até onde isso vai dar, mas nós sabemos que a evolução é infinita. Então, Jesus, esse noivo da humanidade, e aí a gente entende como, quando a gente vê assim na traseira do caminhão, né, Deus é fiel, como isso é verdade, porque Jesus, e também Deus, porque nada acontece sem que Deus permita, né? Jesus é muito fiel a essa noiva. Quando ele ele nos adotou como irmãozinhos menores, para que nós pudéssemos ter esse orbe aqui para a nossa evolução, ele mesmo falou, das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. E ele, de uma forma muito fiel, tem feito isso ao longo de muitos anos. Porém, nós somos virgens tolas, não é verdade? Mesmo que o pai espere até o último minuto desse casamento, né, para nos dar todas as chances, todas as oportunidades possíveis para que nós evoluamos, né? Nós ainda assim perdemos essa festa nupcial, que é esse mundo de regeneração que está se aproximando. Tudo evolui. A evolução, ela é um determinismo divino. Ninguém vai escapar de evoluir, ninguém. Esses espíritos que não conseguem, que nós olhamos, né,
Para esses psicopatas, essas pessoas bem assim ignorantes, e a gente fala, meu Deus, esse está perdido? Não está perdido. Todo mundo vai evoluir. Todos nós um dia seremos espíritos de luz, seremos anjos, né? Todos nós. Elaine, mas até aquele estuprador, aquele Jack estripador, até ele. Só que Deus não deixa que ninguém, e nem mesmo Deus, vai contra o nosso livre-arbítrio. Todos nós temos o nosso momento, e esse momento é cada um que quer, cada um sabe a hora de acender a sua candeia. E essa questão da candeia, você não poder dar o óleo, né? A gente até fica pensando, nossa, mas que coisa engraçada, né? Por que será que Jesus falou dessa forma, né? Que as virgens falaram, não, eu não vou dar meu óleo, não. E por que será que o noivo não abriu a porta lá, e tá bom, vai, entra aqui vocês, atrasadas mesmo, né? Porque essa parábola, ela justamente simboliza esse momento ao qual nós estamos passando. É justamente nesse mundo que nós queremos entrar que, infelizmente, não vai ter retardatário, porque o progresso, Deus nos dá muitas e muitas chances. Deus vai fechar a porta para esse matrimônio no último minuto, para nos dar todas as chances possíveis para que nós entendamos esse nosso papel na evolução espiritual, para que nós trabalhemos para isso, mas chega uma hora que o joio é separado do trigo, como nessa outra parábola de Jesus. É o momento agora. Então, nós não podemos deixar as nossas candeias no escuro, porque ninguém evolui com a luz do outro. Ninguém evolui com a luz do outro. Se nós pudéssemos emprestar a luz, o nosso entendimento, a nossa evolução espiritual para as pessoas, certamente não haveria nenhum filho no umbral. Nenhum filho nas trevas. Isso a gente vê toda segunda-feira aqui, não é, José? Assim, nós temos as nossas reuniões mediúnicas e esses espíritos muito revoltados, muito duros, muitas vezes sofredores, eles vêm trazidos por uma pessoa que os ama, geralmente suas mães, que ficam perto deles, né, ficam em sintonia com eles, décadas, séculos, às vezes milênios, até que eles acordem, até que eles possam ter alguma abertura para que, enfim, eles sejam resgatados. E aí, uma das opções é que eles participem de reuniões mediúnicas, para que eles possam, então, através de um diálogo, através de um confronto com a realidade, eles despertarem, né? E quem os traz são pessoas que têm luz própria, né? Mas essas pessoas, apesar de ajudá-los, e certamente a cooperação é uma regra, né? Os mundos cooperam entre si. Nós todos devemos cooperar entre nós. É óbvio que quem tem mais luz vai ajudar quem tem menos luz a acender sua própria luz. A ajuda não é você pegar um pouco da sua luz e doar para outra pessoa. A ajuda é você conseguir fazer com que a outra pessoa tenha capacidade de acender a sua própria luz. Então, meus queridos, para a gente não ultrapassar muito o nosso tempo e sobrar um pouquinho aqui para a gente conversar, eu queria lembrar de uma outra coisa que Jesus falou, né? Brilhe a vossa luz, porque é só a gente deixando brilhar as nossas luzes é que nós vamos conseguir participar desse mundo de regeneração que se aproxima.
Dessa forma, a gente tem que fazer sempre o que melhor nos cabe, para que a gente possa deixar brilhar essa luz e todos à nossa volta poderem, então, que essa luz sirva de caminho, né? Mas não é, na verdade, essa questão de você doar a sua luz, mas de você ajudar com que haja um brilho no coração do seu semelhante também. Todo mundo entendeu a parábola? Depois que a gente explica, assim, fica mais fácil, né? Porque essas parábolas são, assim, meio às vezes estranhas, né? Fala assim, como assim, né? Coitadinhas das meninas lá, né? Realmente não tem nada a ver com o que eu imaginava. Nada. O que você imaginava, Marlene? Que era relacionado com a mulher, Sei. com o feminino, né? A evolução da mulher, mas menos essa mensagem. Que a noiva somos todos nós, né? A noiva de Jesus somos nós, é a humanidade, né? E é interessante, né? Como fazer, né? Para brilhar a nossa luz, né? Como trabalhar na nossa evolução espiritual, né? Isso dava uma outra palestra, né, William? Às vezes já é difícil manter a nossa luz acesa, Sim. quanto mais doar a nossa luz para acender a dos outros. A gente pode ajudar, né? Mas tem um livro de André Luiz, Libertação, que é muito bonito, porque veja assim, o Gregório, ele foi um papa, né? O Papa Gregório, não sei qual, Gregório V, Gregório VI, eu não sei exatamente, mas ele viveu na Idade Média, e ele foi resgatado pela sua mãe espiritual, né? Durante uma experiência junto com o André Luiz, né? O André Luiz descreve isso. André Luiz é de 1900 e pouco, né? O Nosso Lar foi escrito em 1930, alguma coisa, né? Então, assim, vocês imaginam que ele ficou da Idade Média, 1600 e alguma coisa, até 1900 e alguma coisa, né? Nesse processo de espírito perverso, fazendo um monte de bobagem, né? Num ambiente astral extremamente ruim, né? Que a gente lendo o livro, a gente vê, ele era meio que o chefe dessa cidade espiritual. Então, para quase 400 anos, né? Para mais até, né? Porque a gente não sabe exatamente qual ano que ele viveu, mas é em torno de 300, 400 anos que essa mãe ficou esperando esse filho ter uma certa abertura para que ela pudesse, enfim, resgatá-lo, né? E não foi fácil. Lendo o livro, né, a gente vê que não foi nada fácil, né? Então, exatamente isso, Ilha, assim, como é difícil a gente acender a nossa luz, né? E graças a Deus, nós temos o Evangelho, que é o nosso guia, nós temos Jesus, que é o espírito mais puro que já teve na humanidade, né? Aliás, é o único espírito puro, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas tem tanta gente boa, né? Olha Buda, olha Chico Xavier, olha, né, quantos outros, né? Madre Teresa de Calcutá, são grandes almas, sem dúvida. Sócrates, Platão, são grandes almas, espíritos muito evoluídos, mas eles não são ainda espíritos puros. O único espírito puro que passou aqui pela Terra foi Jesus, né? E que é um espírito que não está mais sujeito a reencarnar. Ele veio aqui por puro amor, ele não tinha necessidade de vir aqui, né? Mas essa luz que ele representa para nós, né? Essa luz foi conquista dele, né? Quando às vezes eu vejo
as pessoas falando assim, Jesus veio para tirar os pecados da humanidade. Como assim tirar os pecados? Né? Quem é que vai tirar o pecado do outro? Né? Se você fez uma bobagem, você tem que ir lá e você corrigir. Ninguém vai tirar o seu pecado. Né? Você vai ter que trabalhar nisso, muitas vezes em encarnações sucessivas, para você conseguir ter a sua própria luz, para você resolver todas as bobagens que você fez até hoje. Né? Então, Jesus, que é o maior exemplo nosso, é a luz mais potente que já passou pela Terra. Ele não doou essa luz para a gente, ele doou o seu exemplo, o seu amor, tudo aquilo que ele podia ter feito e faz pela gente, para que a gente possa caminhar com os nossos próprios pés.